Olá, eu sou a Nanda, do Ateliê da Nanda, e hoje nós iremos costurar a maxi pantufa. Eu vou te ensinar a fazer esse sapatinho, que tem uma pence aqui na frente com elástico, que vai facilitar muito para calçar o pé do bebê, e que também tem uma abertura bem grandona. O tema de hoje vai ser com o tema Harry Potter, justamente porque... Olha eu pegando... Justamente porque tem esse kit aqui na loja com os 3 principais amigos da saga, a Hermione, o Rony e o Harry, tá? Então, esse é o kit completo, com todo o material para você poder produzir um par de sapatinhos. Na lojinha também você pode adquirir somente o topo. Se você tiver o resto dos materiais, como manta R2, os elásticos, se você quiser colocar solado emborrachado, que também tem aqui no Ateliê da Nanda, fica a seu critério. Eu tenho os 2 tipos para poder te atender. Vamos lá então? Dentro do kit você vai encontrar o tecido estampado para fazer um par de sapatinhos com as 2 partes da frente e os 2 calcanhares. Também acompanha o tecido do forro, a quantidade suficiente para você fazer o par de solado, os elásticos, tanto o da pence, que é um elástico mais grosso, como o do calcanhar, que é um elástico mais fino, e o suficiente para você poder estruturar todo o sapatinho. O solado, o molde, não acompanha o kit. Você poderá também fazer o download do solado dentro do grupo Sapateando com a Nanda, tá? O link estará aqui na descrição. Então, é isso que você precisa para poder montar o seu sapatinho. A gente vai começando com a parte do molde estampado, tá? E nós iremos separar grosseiramente, sem cortar na linha, todas as pecinhas que estão aqui, porque a gente vai colocar sobre o forro para poder cortar o forro do mesmo tamanho. Ficará assim. Agora, a gente vai pegar o tecido do forro. Se você quiser ir lá dar uma passadinha para tirar as dobras, também pode ir, não tem problema. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar o tecido do molde, da parte estampada, sobre o tecido do forro. E aí, vocês vão perceber, tá? Alfinetei as duas partes do tornozelo, as 2 partes da frente. E aí, você vai perceber que temos ainda um espaço aqui, ó, pra você poder encaixar os 2 solados. Um aqui e o outro vem aqui, tá bom? Que é justamente um espaço que você tem pra poder fazer o forrinho do solado também. Feito isso, a gente vai recortar na linha as 4 pecinhas que estão aqui. Notem que eu vou cortar bem em cima da linha, porque os moldes desse kit, eles já têm margem de costura. Então, não precisa cortar fora da linha, não.
certo? Então, nós temos as 4 partes do sapatinho, que são as 2 partes que ficam atrás, com as 2 partes que ficam na frente. Pode tirar os alfinetes nesse momento. E você terá 2 frentes, 2 forros da parte da frente, 2 partes de trás e 2 forros da parte de trás. Ok? Nós iremos costurar um sapatinho, até mesmo para o vídeo não ficar tão longo, né? Então, eu vou utilizar uma parte da frente, um forro da frente, uma parte de trás e um forro de trás. Você, quando for costurar o seu, já faça os 2 ao mesmo tempo, tá bom? Agora, antes de eu continuar para a próxima etapa, eu já vou deixar antecipado a parte do solado também. Então, você vai ter, se você comprou o número 7 e o número 5, você vai notar que tem uma parte a mais de manta acrílica, justamente para poder comportar mais um sapatinho. O número 3 cabe tudo no mesmo pedaço, tá bom? Então, nós iremos utilizar o molde. Eu vou costurar aqui o número 7, que é o que eu peguei. E você vai lá no grupo Sapateando com a Nanda e baixa o arquivo que tem os 3 tamanhos. Vai ter o solado número 3, o número 5 e o número 7, que é justamente para você poder costurar os kits que estão disponíveis na loja. Então, aqui a gente vem, coloca o solado, risca aqui em volta. E para não ter erro, quando você virar aqui para o outro lado, inverte também, deixa a parte mais gordinha em cima e depois a parte mais gordinha embaixo. Então, depois que eu risquei aqui no meu emborrachado, eu vou recortar na linha. E cuidado para não recortar esse molde para fora do risco. Tenta cortar sempre, se o risco for muito grosso, para dentro, tá? Porque se você cortar para fora, você vai aumentar o molde e aí quando você for costurar o sapatinho não vai dar certo. E para ter certeza absoluta de que o molde tá do tamanho certinho, ó, compara com o molde que você imprimiu. Olha só a diferença. Tá vendo que sobrou um pouquinho aqui pra esse lado? Aqui, ó. Isso daqui pode fazer diferença na hora que você for montar o sapatinho, tá? Se isso aconteceu com o seu molde, é só você tirar o excesso e deixar o solado certinho com o molde, tá? Isso faz toda a diferença na hora de você montar o sapatinho. Tá vendo que sobrou um pouquinho aqui pra cima? Pode tirar. E faz isso com ambos os lados. Então, temos os 2 solados e a gente vai usar um só para costurar um pé do sapatinho. Agora, a próxima etapa, a gente vai colocar todas as peças de um dos lados do sapatinho na manta, tá? Então, a gente vai utilizar a manta que é para colocar o solado. Alfineta, pode alfinetar, não tem problema, esse material ele aguenta. Lembra que eu falei para quando vocês forem costurar os sapatinhos, para vocês fazerem os 2 lados juntos? Então, aqui é a hora de você também já colocar o outro lado, tá? Eu tô fazendo um pé só para o vídeo não ficar muito comprido. Prenda bem as bordinhas, tá? Prende bem, que é justamente para não sair do lugar. E aí, você tem 2 partes de manta, tá? Um dos lados é para você poder colocar, ó, as 2 partes de cima, que vem uma aqui e a outra aqui embaixo, tá? Coloca uma só lá em cima.
eu tô prendendo bem as bordinhas, tá? Que é pra gente passar, a próxima etapa, a gente vai passar uma costura de segurança em toda essa volta. E a outra parte da manta é pra colocar a parte a parte de trás. Então, vai caber uma aqui e a outra aqui embaixo. Prontinho, tá? Então, alfinetei a parte de trás, a parte da frente e o solado. E agora eu vou pra máquina pra passar uma costura de segurança em todas essas 3 peças. Agora é o seguinte, pessoal. A primeira dica que eu vou dar pra vocês conseguirem passar a costura de segurança aqui no emborrachado, porque essas bolinhas, elas são de um material que agarra bastante, inclusive no pé de máquina. Então, a gente vai pegar um pouquinho de óleo Singer, é pouquinho mesmo, tá? Uma merrequinha, ó. Põe uma gotinha, uma gotica no dedo, faz assim, ó, pra espalhar bem, pra você não melar o solado. E você vai passar só onde o pé calcador vai encostar e ter contato com as bolinhas aqui, tá? Então, dá só uma... Você viu que foi bem pouquinho, tá? Passa, ok. E agora vocês vão perceber que o pé de máquina vai deslizar com bastante facilidade aqui, ó. Costura de segurança é essa daqui, ó. Que fica bem na margem, bem pertinho do fim do molde. E agora eu vou fazer com as outras peças também. Certo? Agora nós iremos tirar o alfinete de tudo, das 3 peças, e vou cortar o excesso de manta. Não se esqueça que eu tô montando um pé só, mas quando você costurar o seu, monta os 2 juntos, tá bom? Guarda esse. Prontinho. Temos as três peças recortadas bem rente ao molde, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Começar a montar o sapatinho. Vou começar aqui pelo calcanhar, vou pegar o forro, vou alfinetar. E a gente vai passar uma costura na parte de cima. Alfineta bem os cantinhos também, tá? Passaremos uma costura aqui. E lembrem-se que para costurar os sapatinhos aqui do ateliê da Nanda, a margem de costura é sempre 1/4 de polegada, aproximadamente meio centímetro. Normalmente na máquina industrial já é o pé de meio centímetro. Se você vai costurar numa máquina doméstica, o que não tem problema nenhum, você pode jogar a sua agulha para o lado direito e reduzir um pouquinho a margem, ou então comprar um pé calcador de 1/4 de polegada. Tô tirando os alfinetes, a costura eu passei aqui, é que tá um pouquinho claro por conta da iluminação, mas a costura eu passei aqui, ó, tem meio centímetro. E agora esse lado
eu vou jogar lá pro outro. Vou alfinetar aqui embaixo e vou passar uma costura de segurança só embaixo. Eu não vou fechar as laterais, tá bom? Se você fechar a lateral, não tem como passar o elástico depois. Então, é só embaixo. Agora, a gente vai passar uma costura aqui em cima, com mais ou menos 1,5 cm de fora a fora, pra gente fazer o canal do elástico. Eu vou utilizar para me ajudar uma guia de costura e eu vou posicionar aqui no meu pé calcador com mais ou menos 1,5 cm. Eu já sei aonde que fica aqui pra minha máquina e você vai medir aí na sua, tá bom? 1,5 cm. Se você preferir, pode riscar com uma caneta que apaga com ferro, uma linha e costurar em cima dela. Retrocesso no começo e no final também, tá? Isso que a gente acabou de fazer agora é o canal pra gente poder passar o elástico. E agora nós iremos utilizar o elástico mais fino. No kit tem o suficiente para você fazer os 2 pés, tá bom? Vai ter até um pouquinho a mais. Dobra a pontinha do elástico. Dá um piquezinho na ponta para abrir um buraquinho. Porque a gente vai utilizar agora um grampo de cabelo. Para mim ele é ótimo, para mim ele é excelente e funciona super bem. Vou passar aqui, ó, o grampo, tá? E vou entrar pelo lado do forro com esse grampinho. Puxar todo o elástico até ficar só um pedacinho dele lá pra fora, ó. Não puxa ele rente, deixa ele um pouquinho aqui pra fora, porque esse pedacinho vai te ajudar daqui a pouco, tá? A guia a gente não vai precisar mais. E agora eu vou passar nesse final, ó, o restante do elástico tá aqui. Nesse final eu vou passar um retrocesso. Agora ele tá preso desse lado e a gente pode terminar de puxar. Nanda, quanto puxar pra ficar bom? Esse é uma pergunta bem boa, porque você não pode puxar nem muito, porque senão vai ficar muito apertado, mas também não pode puxar pouquinho, porque senão vai ficar folgado. O bom senso entra aqui. Puxe o suficiente para ficar uma abertura nem muito folgada e nem muito apertada, tá? Eu costumo fazer dessa forma. Eu pego a parte de trás, puxo e vou ajeitando. Ele tem que ficar, ó, franzidinho. Tá vendo que ele automaticamente tá reto e faz assim? Conforme ele faz essa curvinha, pra mim já basta. Mas o mais importante, gente, é que vocês mantenham esse padrão tanto para um pé como para o outro também, tá? Então agora eu vou passar um retrocesso aqui no final para o elástico ficar preso no lugar. E com o elástico que sobrou, vocês vão cortar também, ó, deixando um pedacinho pra fora. E com esse elástico que sobrou, ó, nem precisa tirar daqui o grampinho. Vocês já façam o outro pé, tá bom? Então, já temos aqui um lado prontinho, ó, já no formato da parte de trás do sapatinho. Agora, a gente precisa encaixar essa parte nessa. E a gente vai utilizar o forro primeiro para costurar o Vzinho aqui do meio, tá?
Coloca o forro sobre a peça, direito com direito. Alfineta esse meinho. E vocês vão passar uma costura aqui, nesse Vzinho, com menos de meio pé de máquina. Vai ficar mais ou menos uns 3 milímetros. Quem preferir pode pegar uma canetinha, ó, e marcar aqui também. E retrocesso no começo e no final. Tá dando pra ver aqui? Deixa eu marcar com uma caneta. Tá? Aqui, ó. Ficou um pouquinho menos de um pé de 1/4 de polegada. Tem uns 3 milímetros aqui, mais ou menos, tá bom? Agora a gente tira os alfinetes. E nessas duas laterais aqui, ó, é onde a gente vai encaixar a parte de trás. Vamos começar do lado direito. Levanta o forro, põe pro lado. Pega a parte de trás. E você tem que sempre ter em mente que o elástico, ele vai ficar sempre voltado para dentro do sapatinho, tá? Encaixa aqui, tem a parte reta da lateral. Encaixa aqui, ó. E alfineta. É agora que esse pedacinho de elástico vai te ajudar para puxar e encaixar direitinho. Tá? Eu não vou costurar o forro ainda. Eu vou passar uma costura aqui, ó, com um pé de 1/4 de polegada, tá? Rente aqui, ó, com um pé de máquina. Costurei aqui. Ah, e aconteceu um probleminha, olha só. Olha atrás como ficou. Se isso aqui acontecer, vai ter que desmanchar. Porque se você entrou com ele muito pra cá, vai faltar aqui e não vai caber no solado. Então eu vou desmanchar isso daqui e vou costurar de novo. Agora sim. Foi ótimo isso ter acontecido, porque esse é um possível erro que pode acontecer com vocês. E na hora de vocês encaixarem a parte de cima no solado, faltaria topo suficiente para cobrir toda a extensão do solado, tá bom? Fizemos isso desse lado, tá? Costurei só na parte de baixo. E agora eu vou cobrir com o forro. E vou passar novamente uma costura com um pé de 1/4 de polegada para poder prender o forro. Se você quiser passar por esse lado para ver onde está a costura, não tem problema. Temos um lado preso e agora a gente vai prender o outro. Mesma coisa, levanta o forro e venha com essa parte pra cá. Alfineta o outro lado. Ele vai ficar mesmo assim, meio tortinho, meio difícil de trabalhar, mas é assim mesmo, tá, meninas? E meninos, não sei se tem homens me assistindo também, mas enfim. A gente fala para todos. O segredo aqui é você perceber que o elástico forma um U, tá? Esse é o segredo, porque às vezes a gente coloca esse lado trocado, ou até mesmo ao invés de alfinetar aqui em cima,
alfineta aqui do lado. Não é do lado, tá? É aqui e aqui. Então, vamos lá agora passar uma costura com o pé de máquina desse lado. Costurei aqui primeiro, tiro os alfinetes e agora eu vou colocar o forro. Aqui. Agora você pode pegar a tesoura, confere se tá todo mundo preso desse lado e do outro lado. E aí esse excesso aqui, que tá aqui, ó, a gente pode tirar. O excesso do elástico e se ficar um pouquinho de excesso de manta também. Pode cortar. Tá? Olha só. Frente praticamente montadinha, mas ainda não terminou. Lembra do Vzinho? A gente precisa dar um pique aqui no meio. Bem aqui no meio, para poder desvirar, porque senão vai repuxar. E o pique tem que ser, gente, bem pertinho da costura, ó. Bem pertinho da costura, tá bom? Pode tirar essas duas quininhas. Tá vendo aqui que tem uma quininha? Pode tirar de um lado e do outro. É muito fácil costurar sapatinho, gente. Seguindo passo a passo não tem erro. Vem aqui, desvira e desvira aqui do outro lado também. E agora, com o lado do forro pra cima, a gente vai prender todo esse forro com uma costura de segurança aqui em volta. Se ficar esse repuxadinho aqui, ó, faz assim, ó. Ajeita com o dedo que ele encaixa no lugar certinho, tá? Beleza. Prendi todo o forro e agora, pelo lado amarelinho, eu vou passar uma costura de segurança em volta. Tiro os alfinetes. E podemos cortar todas essas rebarbinhas que ficaram aqui, ó. Você pode pegar a tesoura e pode cortar. Que eu sei que vocês adoram tirar essas rebarbinhas. Aliás, eu também adoro, né? Não gosto de trabalhar com esse monte de fiapinho aqui em cima de mim, não. Agora, com a parte do topo praticamente pronta, a gente vai colocar o elástico aqui na frente, tá? Vocês podem usar metade dele, que ele é suficiente para cobrir toda essa parte, pra gente poder colocar o elástico dessa pence que a gente tem aqui na frente, tá? Metade do elástico é suficiente e a gente vai alfinetar aqui, ó. Não tem problema que vai sobrar um pouquinho pra fora, depois a gente corta o excesso. O importante é que o elástico cubra a partir debaixo do V, tá? Vem aqui, vai margeando essa parte reta e prende com um alfinete. Tá? De um lado até o outro. Agora, por esse lado, a gente vai passar um pesponto aqui nesse Vzinho. Começa aqui, dá a volta aqui, termina lá. Pesponto bem perto da margem. E depois, com um pé de máquina, a gente vai passar um segundo. Parece difícil, mas não é.
a primeira costura ficou assim. Bem aqui na bordinha, ó. Tá? Bem na pontinha. E agora eu vou passar mais uma com um pé de máquina. E o segundo com um pé de máquina, tá? Pode tirar os alfinetes e o elástico já está preso. Tá? Ó, dando essa abertura bem boa pra entrar o pezinho aqui, ó. Essa abertura ficou maravilhosa, ficou bem grandona. Tem elástico aqui, tem elástico aqui, o que vai dar uma abertura bem boa pro pé do bebê. E aqui do lado, ó, que tá solto, vai passar uma costurinha de segurança desse lado e desse lado também. E essa sobrinha a gente pode cortar, tá? E o que sobrou do elástico pro outro pé, não se esqueçam. Topo praticamente pronto. Agora a gente vai costurar a parte do topo no solado. Parece que não vai caber, parece que vai faltar, mas o segredo aqui é o seguinte. Conforme a gente vai prendendo a parte de cima no solado, notem que vai ficar umas sobrinhas do lado. Isso daqui faz parte da técnica para que o seu calcanhar não tenha pregas, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte. Conforme a gente costura o sapatinho, coloca na manta e passa a costura de segurança, a tendência que dá é que o sapatinho dá uma leve encolhidinha. Então, a gente vai dar uma puxadinha em cada cantinho do sapatinho para que ele ceda um pouquinho as bordas, para que não fique tão curto em relação ao solado, tá? Isso é por conta da costura de segurança. A tendência de que o sapatinho encolha um pouquinho só é muito grande, tá? Então, a gente deu uma esticadinha em toda a costura dessa parte em volta. Vamos colocar a parte do forro pra cima. Forro pra cima. E agora a gente vai costurar essa parte nessa daqui. Vamos dobrar o solado ao meio. E descobrir a parte da frente com um piquezinho. É um piquezinho pequeno mesmo, tá, gente? Não é muito grande, não. E atrás também. Um piquezinho atrás. Certo? Vamos pegar a parte do topo, juntar a costura com costura aqui das laterais. E vamos fazer a mesma coisa. Um piquezinho na frente. E um outro piquezinho atrás. Tá bom? Agora a gente vai alfinetar parte de trás. Deixando em paralelo a parte de cima com o solado. Parte da frente. E vamos começar a distribuir a parte de cima a partir da frente. Alfineto o meio, alfineto um lado. Lembra que eu falei que ia sobrar um pouquinho aqui, ó? Esse é o truque pro calcanhar ficar perfeitinho, sem prega. Alfinetei um lado e agora eu vou pro outro. Tá? Vai ficar assim, ó.
inclusive com um pedacinho do solado de cada lado aparecendo, tá? Agora, com o solado virado pra cima, a gente vai costurar daqui, vai fazer toda a volta e vai terminar aqui. Essa parte aqui de baixo não é agora que a gente vai costurar, tá bom? Um pé de máquina, vamos fazer a volta em toda a parte do solado. Se você quiser usar a guia de costura, agora também dá, tá? Esse alfinete que fica aqui pra fora, ó, tem um alfinetinho apontando aqui pra fora. Você vem aqui e puxa ele pra dentro, pra ele não te atrapalhar na hora que for passar na guia. E retrocesso no final. Todos esses alfinetes por onde você já costurou, você pode tirar. E agora a gente vai fazer a parte de trás. E a parte de trás a gente vai costurar aqui, ó, com a parte do forro pra cima. E agora que vem o segredinho. Temos o alfinete aqui atrás, prendendo. E eu vou dar um pique desse lado e um pique desse lado. Conforme a gente vai dar o pique, essa parte de cima, ela tá assim, né, contraída, ela vai dar uma leve abridinha. Então, ó, um piquezinho aqui. E esse pique tem que ser de meio centímetro no máximo, tá? Que é por onde vai correr a costura, porque senão vai aparecer lá do outro lado. E é só na parte de cima, a parte de baixo não. Um piquezinho aqui. E um outro aqui. Então, mais ou menos com uma distância, ó, de um dedo do alfinete central, um dedo, um piquezinho, um dedo, outro piquezinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na mesa, porque eu vou puxar esse tecido de cima para que ele encaixe no que tá faltando do solado na hora que ele abre o pique, tá? Ó, eu puxo, tá vendo que o pique dá uma abridinha? E aí eu vou colocar um alfinetinho aqui no final para ele manter esse tecido no lugar. Olha a diferença desse lado para esse lado, com o pique onde eu puxei o tecido e esse lado que eu ainda não puxei. Vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Muita gente acha que o topo tá errado, que tá menor do que o solado e acha que tá fazendo alguma coisa errada. Mas essa técnica é desse jeito mesmo. A parte de cima ela é um pouquinho menor, justamente para ela conseguir, para você conseguir abrir, para que faça esticar nesse calcanhar, para que não tenha pregas na hora que você desvirar. Vai ficar assim. Então, agora eu vou vir daqui, onde terminou a costura, e vou fazer essa volta. Retrocesso no final. Aqui eu acabei vindo um pouquinho mais, passei além do elástico, porque eu tinha percebido que a costura... Ui, desculpa, bati em vocês. Que a costura, ela tinha ficado muito na ponta, muito na bordinha. E aí eu entrei com um pé de máquina certinho aqui, tá? Atentem-se bastante a isso, tá? Tira os alfinetes. E olha que maravilha. Olha que beleza. Com essa técnica, a chance do seu calcanhar ter prega é bem pequena mesmo, tá? Feito isso, a gente pode cortar esses excessos de linha que estão aqui, ó, pode cortar. Se tiver algum excesso aqui de elástico pra fora, pode cortar também. E agora a gente vai colocar o...
Então, a gente vai ter o forro no mesmo tamanho do solado, né, do molde que a gente tem, igualzinho. E agora a gente vai colocar por cima esse forro, cobrindo, né, toda essa parte branquinha que tá aqui. E aqui vai ficar a manta. Então, eu vou alfinetar a parte da frente e a parte de trás. E a dica mais importante que eu posso dar pra vocês aqui é a seguinte: não precisa passar com esse alfinete lá pro lado de trás. Fica com ele só aqui na frente mesmo, tá? Só dá uma fisgadinha no tecido de baixo, porque senão o sapatinho ele fica muito torto. E aí você vai fazer isso em toda a volta. Vai ficar desse jeito. Agora, com o solado, onde tem a manta pra cima, a gente vai costurar a volta, deixando uma parte aberta pra gente poder desvirar o sapatinho. Eu vou começar aqui, vou dar a volta aqui, subir e vou terminar aqui. 3 dedos aqui desse lado, eu vou deixar pra abertura, tá? 3 dedos, bem gordinho, porque senão na hora de desvirar fica bem chato, tá? E eu vou tomar cuidado para tentar passar a costura em cima daquela primeira. Agora você pode usar a guia de novo, que vai te dar uma auxiliada, já que não tem. Puxa os alfinetes, ó, para dentro, para essa pontinha não ficar para fora. Que daí não te atrapalha na hora de usar a guia. E vamos lá. Tá? Podem tirar os alfinetes. E tentem ver se o forro está completamente costurado, se a costura pegou em todo mundo, tá? Ó, por exemplo, aqui eu tô achando que não pegou direitinho. Então, eu vou alfinetar de novo essa pontinha. E vou passar mais um pequeno retrocesso aqui, só pra eu ter certeza de que vai ficar no lugar. E ó, 3 dedos pra gente poder desvirar o sapatinho, tá bom? Vamos tirar agora o excesso nas curvas, tanto do calcanhar como da frente. As laterais não tem necessidade. E cuidado pra você não tirar demais, hein? Pra não cortar a linha onde você costurou. Se você deixar mais ou menos com uns 3 milímetros de distância, é suficiente. Aqui o excesso. Tá? E agora a gente vai desvirar. E a maneira mais fácil que eu acho pra desvirar é abrindo aonde ficou sem costurar e empurrando a parte da frente pela abertura. Ajeita todo mundo. E agora a gente precisa fechar essa parte que eu vou ensinar pra vocês como que eu fecho essa. Então, pra fechar essa abertura, você pode fazer com pontinho invisível, né? Vai dobrar aqui pra dentro, ambas as partes. Aliás, os dois fechamentos é desse jeito, né? Pra ficar um acabamento bonitinho por dentro. Vai dobrar, vai vir com linha e agulha e vai fazer pontinhos invisíveis aqui em toda a volta. Mas eu tenho utilizado e tenho gostado muito da cola pano, e essa é da marca Glitter, porque ela aguenta a lavagem. Então isso é muito importante na hora de utilizar essa técnica para fechar. Dobrei todo mundo aqui, ó. E vou passar uma camada fininha de cola pano aqui, ó. Tá?
Vou passar a outra parte aqui pra cima. Pra grudar, pra colar direitinho. E aí, eu vou utilizar esses grampinhos aqui, ó. Pra colocar... Aqui não pegou direito a cola, vou passar mais um pouquinho. Pra segurar no lugar. O acabamento com a cola fica super bom, fica bem bacana. E se você utilizou a cola que aguenta lavagens, a mamãe que você vai atender não vai ter problema com isso, tá? Agora a gente vai deixar secar uns 5 minutinhos pra poder desvirar esse sapatinho, tá bom? E agora a gente finalizou a pantufa. A maxi pantufa, porque ela tem uma abertura bem boa para aqueles pés gordinhos. E foi assim que ficou. Olha só. Esse daqui é o tamanho número 7, que pronto, fica com 13 centímetros e meio. Deixa eu dar uma colinha ali, ó. Número 7, fica com 13 centímetros, tá? Então, aqui, ó, daqui até aqui, tem 13 centímetros. E serve confortável num pé de 12 centímetros. Sempre que vocês forem vender sapatinho costurado, pede o tamanho do pé do bebê em centímetros e vendam o sapatinho com 1 centímetro a mais. Eu sempre falo isso, tem nas minhas apostilas e tudo mais, tá? Essa daqui a gente acabou de costurar com o forro embutidinho, tem o elástico aqui na frente e aquela super abertura para pé gordinhos, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os kits para você costurar o sapatinho da turma do Harry Potter você encontra na minha lojinha. O link vai estar aqui na descrição. Você pode comprar os kits dessa forma, tá? Aonde vai todo o material completo para você costurar o sapatinho do começo até o fim, sem precisar se preocupar com o restante do material, se tem manta, se não tem. Mas caso você já seja uma sapateira, um sapateiro de profissão, né? Que venda já há um tempão sapatinhos, você pode comprar assim também, ó. Que é só o topo, tá? O topo das personagens que você preferir. Tem do Harry, da Hermione e do Rony. Eu tenho um sapatinho para recém-nascido, que é o número 3. De 4 a 8 meses, que é o número 5. E esse tamanho que a gente costurou aqui nesse vídeo é até 1 ano, tá? Se você preferir, pode também adquirir a apostila, mas eu não tenho a pronta entrega do tema do Harry Potter, mas na apostila tem até o tamanho número 10, que é para uma criança de aproximadamente 4 ou 5 anos de idade, depende muito do tamanho do pé desse bebê. Então, eu espero que você tenha gostado. Esse praticamente é o primeiro vídeo de passo a passo aqui no YouTube, no canal do Ateliê da Nanda. Se você ainda não é inscrito, vou fazer como todo mundo faz. Clica aqui, eu não sei onde que é, mas eu sei que é aqui embaixo, no link, no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, se você gostou das técnicas, dá um joinha e a gente se vê no próximo vídeo, porque eu pretendo gravar mais um montão. É isso. Tchau, e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder depois, tá bom? Beijão. Tchau, gente.